Muito bem, Pastor Jairo, cá estamos novamente, agora para a segunda questão, muito relacionada com aquela que vimos anteriormente. Tem a ver com o coração, não é? Como é que nós encontramos, ou onde é que nós encontramos nas Escrituras uma resposta clara de que o problema está em nós? Que não tem a ver com esta moeda que eu tenho no bolso, ou esta nota, ou o salário que eu obtenho no final do mês, ou outra forma de ter dinheiro, mas sim tem a ver comigo, com o meu coração. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Nós chegamos a essa conclusão só por ler o livro de Gênesis, logo os primeiros capítulos, que vemos com a queda do homem e o que é que aconteceu à natureza do homem. Nem digo os primeiros 3 capítulos, mas os primeiros 6, quando chega depois à destruição da humanidade pela ira de Deus. Que por causa do pecado, o homem, ele, de tudo o que vê à sua volta, ele cria deuses, não é? Tudo o que é bom, aquilo que Deus criou, desvirtua-se nas mãos do homem por causa do seu pecado. O homem está sujo de pecado. Uma passagem clara do Novo Testamento é aquela que nós lemos em Mateus capítulo 15, ou mesmo Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15, versículo, vou só colocar aqui o versículo, Mateus 15, versículo 19, vamos ler o versículo 18, diz: mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Havia aqui uma discussão sobre a comida, sobre lavar as mãos e tudo mais, e Jesus diz: o que contamina o homem é aquilo que sai do seu coração. E Jesus está a dizer claramente que o coração do homem, por causa do seu pecado, é que destrói tudo à sua volta. Versículo 19 diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, isto podia estar relacionado com riquezas e dinheiro, falsos testemunhos, blasfémias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. No capítulo 7 do livro de Marcos, ele fala também do pecado da avareza, dizendo que esse é um pecado que sai do coração do homem. Então o dinheiro não peca. Né? O que peca é o homem, por causa da condição do seu coração, por causa da sua depravação. Isto é um chamado de atenção para nós. Né? Que a forma como nós olhamos para as coisas boas de Deus, olhamos para essas coisas de uma forma depravada. É como se Deus deu-nos estes óculos para ver toda a sua criação, para ver todo o bem que Ele nos deu, e por causa da sujidade do pecado que temos nos óculos, nós vemos essas coisas sujas, não é? E não sabemos usar essas coisas de forma que dignifique e glorifique a Deus como Ele merece. É tudo por causa do nosso mau coração. E nós vemos mesmo em Apocalipse, na cidade dos homens, vemos que eles usam as riquezas e usam os bens para se prostituírem na cidade dos homens. Então eles usam algo bom para se prostituir, para se corromper e criar ainda maior corrupção. Sim. Interessante esta ilustração que usaste, porque nós estamos a estudar 2 Coríntios, não é? E sabemos que a cidade de Corinto é uma cidade rica e também uma cidade cheia de entretenimento. Tem os jogos istmicos, tem infelizmente prostituição, é um centro de prostituição. Talvez, não sabemos muito pelo contexto histórico, mas talvez muito dinheiro era usado para estas coisas. Não é? Parece quase parecido com aquilo que está a acontecer em Apocalipse com esta Babilónia. Não é? Então parece que isto pode afetar a contribuição, porque o dinheiro é usado para outros fins. Exato. Lá está, quando eu usei a ilustração ou a analogia da Babilónia e a cidade dos homens, eu também incluí o panteão. Né? Satanás está em controle desta grande metrópole dos homens. Ele coloca estes vários deuses para o servir. E estes deuses são atrativos para os homens. Muitas destas coisas não são más, não é? São desvirtuadas. Por exemplo, o sexo não é uma coisa má, mas fora do contexto de Deus e no contexto da prostituição é errado. Isto é atrativo para os homens. Então eles são dispostos a, em vez de usar as riquezas que Deus lhes deu
para o bem, para a sua glória, para o seu reino, para a sua igreja, eles usam para estas coisas. Sim. E é como Jesus diz claramente, interessante, em Mateus capítulo 6, quando ele fala do dinheiro, fala dos tesouros do céu e dos tesouros da terra, ele depois fala dos olhos como luz e que ilumina o corpo, ou que pode mostrar a escuridão do corpo, a forma como eu uso os olhos, a forma como eu uso o meu coração. Ele depois diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Versículo 24, não podereis servir a Deus e a Mamon e às riquezas. E, por exemplo, o que estava a passar na igreja de Corinto é que eles deixaram de dar porque eles, se calhar, estavam-se a dedicar a outros senhores. E, se calhar, estavam-se a dedicar, às vezes até mal. Às vezes podemos até não ir para uma questão extrema. Às vezes até podem ser pessoas que não estão a investir o seu dinheiro em coisas más, mas que têm este desejo de acumular e acumular e acumular, acumular. Porque muito dinheiro dá a sensação de segurança e de poder. Exato. E é como aquela parábola que Jesus usou, não é? Daquele homem, já tenho os meus celeiros cheios, estou em segurança, e houve aquela palavra do céu, louco, hoje vão-te pedir a alma. Sim. E a condenação era mesmo porque ele não foi rico para Deus. Exatamente, exatamente. Sim. E quando nós confiamos nas riquezas, quando nós confiamos no dinheiro, quando nós confiamos até nas riquezas do nosso Estado, nós temos a tendência a desprezar Deus. E temos a tendência a contribuir menos com fé para a glória de Deus. Exato. Não sei se era isso que querias, até esse ponto onde querias chegar. Muito bom. Então o mundo, a Babilónia, as riquezas são muito... tem uma grande atração. Sim. Uma grande atração. Então, talvez o chamado de atenção para os que estão a ouvir-nos seria mesmo de analisar o seu coração diante das riquezas. Sim. Como é que estão a pensar, a cogitar, a sentir quando o dinheiro está diante deles. Exatamente. E podem ir a dois extremos. A pessoa pode dizer, pode não contribuir porque tem muito, mas também pode não contribuir porque aos olhos dela ela tem pouco. Então isto pode ser dois extremos que podem ser dois deuses. Exato. Não é? Sim. E pode ser um perigo. Então as pessoas não podem estar a olhar para as circunstâncias, têm que olhar, como Paulo diz, para o Evangelho, para aquilo que Cristo fez por nós. Muito bom, é isso mesmo. Muito bem, seguimos para a próxima etapa. Aí vamos.